Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Na videoaula de hoje vamos aprender a confeccionar esta manta para sofá feita em crochê. Vamos agora conferir toda a lista de materiais. Os materiais que nós vamos estar utilizando durante a nossa aula será o barbante colorido Premium da Fiel Barbantes, numeração 6. A cor que eu vou estar utilizando é a 75 ferrugem e este produto tem 85% de algodão, no mínimo aqui na sua composição. Para trabalhar com este fio, vou estar utilizando agulha para crochê 4 milímetros e vou separar também uma tesoura para os arremates. Quantidade de material para estar sendo feita vai depender aí do tamanho da sua peça, da metragem que você quer para ela. A peça da aula tem de comprimento 1,17 m e largura 1,12 m, ou vice-versa. Para ter uma peça dessa metragem, eu utilizei 3 cones como este. Na verdade, ainda me sobrou esta quantidade aqui do terceiro cone, tá bom? Então, depende aí a metragem que você quer, mas você já pode ver que é um ponto que rende bastante. Já posicionei aqui ao lado o meu suporte para novelo e cone da Fiel. Agulha 4 milímetros. Dicas sobre agulha. Se você quer uma peça com caimento maior, apesar dessa já ter ficado macia, com a tensão de ponto bem leve, você pode usar agulha 4,5, 5 e 5,5. Fica legal também. E se você quiser usar este ponto para um tapete, por exemplo, você muda a agulha, se seu ponto for molinho. Por quê? O ponto alto alongado ou o ponto alto triplo, nós vamos trabalhar pontos altos triplos trançados. Ufa, um nome bem grande para um ponto tão lindo, não é verdade? Então, para esse ponto, ele já fica leve e ele fica deslizante, macio. Se você usar uma agulha que você já está acostumado a usar, ele vai ficar escorregadinho. Então, você usa uma agulha de meio a 1 milímetro menor e ele vai ficar excelente para fazer tapetes com este ponto. Sobre medidas. Esta manta, ela é feita múltiplos de 6, deixando 4 pontos a mais. 2 pontos para a direita e 2 pontos para a esquerda. Então, eu vou trabalhar uma amostra aqui com vocês, e aí, aprender o ponto, vocês podem adaptar a qualquer peça que vocês quiserem. Vamos lá? Fazer o nozinho inicial. Depois desse nozinho, eu vou trabalhar 4 correntes. Estas 4 correntes representam 2 pontos que vai ficar no início e 2 pontos que vai ficar no final. Como eu sei que meu ponto é múltiplo de 6, eu saio contando de 6 em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 desenhos, então aqui eu já tenho a quantidade suficiente para fazer 2 desenhos e deixar 2 pontos no começo e 2 pontos no finalzinho. Para você saber quantos pontos você vai colocar fazendo múltiplos de 6, vai depender da metragem que você quer que fica. Eu já quero deixar um alerta para vocês que eu trabalhei até dar uma metragem, eu fui contando de 6 em 6, até dar 1 metro. Depois que eu trabalhei a carreira de ponto alto e vim fazendo o desenho, ele aumentou 5 centímetros. Então, aí você pode pôr 5 centímetros em consideração aí na sua contagem final, caso você precise daquela medida exata, tá bom? Era isso que eu precisava passar para vocês. 2 pontos no começo, 2 pontos no final. Cada desenho são 6 pontos que utiliza. Ele cede cerca de 5 centímetros
E agora, vamos para o ponto. Terminou a quantidade de correntes, vamos segurar na última e subir mais 2. Laçar o fio e voltar na penúltima, na quarta corrente, fazendo, então, o ponto alto. Para cada ponto de base, eu trabalhei um ponto alto, tanto aqui no início quanto no final. Desta forma, eu tenho uma base para o meu trabalho não enrolar. Tenho, então, aqui toda a minha base montada. A partir de agora, vamos começar a fazer o desenho. Eu subo 1, 2, 3, 4, 5. Depois, você pode ver se fica bom de 4 a 5 correntes. Vira o trabalho para o avesso, vai laçar o fio 3 vezes, venho no ponto da frente e vou fazer o primeiro ponto alto triplo. Coloco a agulha, busco o fio. Se eu parar para contar, eu fiquei com 5 laçadas na agulha. Eu vou tirar agora, laçando o fio, quando retornar sempre de 2 em 2. Então, eu laço o fio, retorno tirando 2 laçadas. Novamente, laço o fio, retorno, tiro 2 laçadas, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Este é o nosso ponto alto triplo. Ele fica com 3 marcações aqui no meio dele. Tem os 2 da base, vai ter os mesmos 2 aqui no final. Para fazer o desenho, como ele é múltiplo de 6 pontos, nós vamos trabalhar 3 pontos e cruzar 3 pontos. Todos eles laçando a agulha 3 vezes. Eu pulo 1, 2, 3, e no quarto ponto, eu faço aqui a mesma coisa. Busquei o fio, fiquei com 5 laçadas na agulha, eu laço, tiro 2, laço, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Observe que ele fica inclinado. Vou fazer isso por mais 2 vezes. 1, 2, 3. Venho no ponto da frente. Vou tirando de 2 em 2. Repito. Tenho, então, aqui os 3 pontos. Vou fazer os 3 pontos que ficaram aqui, só que eu vou trabalhar pelo lado de trás. A mesma coisa vai ser feita na hora das laçadas. Então, eu fiz aqui 3 laçadas na agulha, venho com a agulha, olha, ela passa por trás dos 3 pontos, de frente para trás, eu vou colocar a agulha no ponto, e aqui eu formo ele. Eu lacei, olha lá, tem as mesmas laçadas na agulha, e tiro de 2 em 2. Aqui é questão de jeito, você vai ver qual é o melhor jeito para você se segurar. Olha lá, o primeiro ponto cruzado já saiu. Novamente. Passo a agulha por trás e vou pegar agora o segundo ponto que ficou sem fazer. Peguei ele, ó, eu venho aqui por trás e vou tirando as laçadas. Vou repetir pela terceira vez. Venho aqui pela frente, identifico o ponto aqui atrás. Pego ele e repito. Vocês vão ver que é um ponto bem gostoso de fazer. Ele é rápido e tem um excelente rendimento. Então, ele vai ficar basicamente assim, 3 laçadas para cá e atrás o avesso do ponto em 3 pontos também. Para fazer do primeiro desenho para o segundo, 1, 2, 3, pula 1, 2, 3, e a partir do quarto ponto, você repete o mesmo ponto alto triplo. Nós vamos repetir assim todo o desenho.
Assim, feitos os 3 pontos, vou trabalhar agora os 3 pontos que ficaram atrás. As mesmas 3 laçadas, venho por trás e faço os meus 3 pontos. Você pode usar barbante número 8, pode usar número 4, pode fazer com a família da tiras de malha, vai ficar lindo em todos esses fios. Em fio mais fino, para fazer centrinhos, toalhinhas, pode fazer trilho de mesa. Tem uma infinita quantidade de peça que você pode trabalhar esse ponto e dar certo. Então, tá. Tenho aqui, então, 2 pontinhos. Na manta do vídeo, eu fiz 28 desenhos como esse. Fui repetindo, repetindo, repetindo. Deixei os 2 aqui no começo e vou fazer agora os 2 aqui no final. Da mesma forma, passando a agulha 3 vezes, venho e faço aqui um ponto alto triplo e o último também. O que muda é só o início da carreira do desenho, que você precisa subir de 4 a 5 correntes. Ok, carreira do desenho feita. Para voltar, você vai voltar com pontos baixos. Uma corrente, vira o trabalho para o avesso, e para cada ponto que você tem, você faz um baixo. Então, essa corrente já ocupou o espaço deste ponto, vem na frente e faz um ponto baixo. Então, aí, você volta o trabalho com pontos baixos. Não pode pular nenhum. Então, na dúvida, sai contando. Olha aqui. 2 pontos, aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cheguei no final, tenho os meus 2 pontinhos. Então, eu já voltei a carreira com o ponto baixo, dando aí uma estrutura no ponto. Para repetir a carreira do desenho. 1, 2, 3, 4, 5. Vira para o avesso. 1, 2, 3. Pontinho seguinte. Repete aqui o desenho. A carreira de ponto baixo, além de dar uma estrutura ao teu desenho, ó, ele fica bem marcadinho, ela já te prepara aqui em cima bem certinho uma nova carreira para você não errar o desenho. Então, você vai repetir 3 laçadas, pula 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, você repete. Olha lá, eu vou fazer mais esse desenho com vocês para ficar bem decorado. E aí, você vai subindo até chegar na metragem que você precisa seguindo essa repetição. Só não esquece de terminar da mesma forma que começou. Se você fez igual o meu, começou com uma carreira de ponto alto, a última aqui também será. Se foi carreira de ponto baixo, a última será igualmente. Eu vou finalizar este desenho, vou fazer o desenho que está ao lado dele e volto mostrando aí as carreiras de acabamento, incluindo a carreira aí de ponto alto. Então, eu sigo aqui, ó. Vou fazer mais um pontinho bem devagarinho para vocês verem, ó. 3 laçadas, venho aqui e identifico o ponto que eu vou trabalhar. Eu costumo segurar assim. Aí, aqui eu consigo ver, ó, todas as laçadas e minha agulha, o gancho da minha agulha não enrosca no ponto. Olha ele lá, que bonitão de novo. Vou fazer esse outro aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Lacei, vim no quarto espaço, fiz o primeiro ponto. Vou repetir aqui nos outros 2. Quando você pega a prática, você faz bem rápido. Olha lá. E agora, com calma, para vocês verem o ponto sendo laçado aqui para trás. 3 laçadas, passa a agulha por trás, vem aqui no primeiro ponto, ó, eu só dobrei,
E vou tirar aqui de 2 em 2. 1, 2, opa, 3 e 4. São 4 vezes. 3 laçadas, venho aqui atrás, identifico o segundo ponto. 1, 2, 3 e 4. 3 laçadas, venho aqui, identifico o terceiro pontinho. Certo? Olha lá ele aí de novo. Vou fazer agora os últimos 2. Cheguei, então, aqui no final. Imagine que essa é a última volta do meu trabalho, tá legal? Faço 1, 2, 3 correntes, porque eu vou trabalhar ponto alto, viro o meu trabalho, e para cada ponto que eu tenho, da mesma forma que eu trabalhei aqui o ponto baixo, entre uma carreira e outra, eu finalizo, então, fazendo um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui da minha base. Vamos falar agora sobre a barra, sobre a lateral e todo o contorno da nossa peça. Eu trabalhei 4 carreiras de pontos baixos e eu fiz circular, ou seja, eu não fechei o final da carreira com um ponto baixíssimo, subi com uma corrente para dar procedimento à próxima. Então, o que que eu fiz? Vim trabalhando ponto baixo, cheguei no final da carreira, já subi e fui fazendo a segunda carreira, ponto baixo em cima de ponto baixo. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Depois disso, se vocês quiserem fazer algum bico, algum detalhe, vai ficar show de bola. Então, tá, ó, cheguei aqui no final, fiz toda a minha carreira de pontos altos. E vai ficar assim. Eu vou arrumar aqui meu trabalhinho. Tá bom? Então, eu vi que ficou tudo ok. Para fazer a finalização, eu vou pegar aqui onde eu parei e vou ver qual lado que é o meu avesso e qual lado que é o meu direito. Para você identificar o avesso e o direito do ponto, todo ponto atrás tem uma bolinha. Como assim? Observe que aqui é a última carreira de ponto alto. Aqui em cima de cada ponto tem a laçadinha, tem como se fosse uma bolinha. Conseguiram ver? Nesta aqui de pontos baixos, observem que cada ponto tem uma bolinha. No lado direito deste ponto alto triplo, ele tem 3 riscos em cada um dos pontos. No lado avesso deste ponto, ele tem as bolinhas no lugar. Observando aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, é assim que você observa. Então, eu sei que esse lado aqui é o meu avesso. Para eu ir pro lado direito, eu faço uma corrente e viro o trabalho. Se você já está no seu direito, você faz uma corrente e vai seguir aí, continuando. Toda a base em cima e embaixo, para cada ponto, olha, mesmo que eu fiz uma corrente, eu vou vir aqui em cima do primeiro ponto, e para cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou seguir até chegar lá no último. Cheguei até o último, eu vou começar a fazer o canto. Então, eu vou vir aqui, uma corrente, no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou trabalhar a lateral. Eu tenho um ponto alto nessa carreira, então, eu vou abraçar o ponto pela metade e fazer um ponto baixo. Aqui, entre uma carreira e outra, eu faço um ponto baixo. Já na volta onde eu tenho os pontos alongados, eu posso fazer 2 pontos baixos ou 3 pontos baixos. Vai de acordo com a tensão do seu ponto. E eu não vou abraçar o ponto para fazer, senão ele faz buracão no nosso trabalho. Eu vou colocar a agulha dentro do ponto, desse jeito. E aqui eu faço o ponto baixo. Então, eu fiz 1,
vou vir mais abaixo 2 e vou vir mais abaixo 3. Olha lá como não fez buracão no nosso trabalho. Na carreira de ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Olha lá, vai repetir de novo. Todo o trabalho que você fez. Então, aí você vê. Tenho aqui agora uma carreira de ponto alto triplo. Então, eu vou fazer de 2 a 3 pontos. 1, 2, olha, o meu tá dando certinho 3 pontos. Carreira de ponto baixo ou carreira da base, eu faço um ponto. Aqui eu tenho a carreira de ponto alto, vou fazer apenas um ponto nele. E bem no cantinho, é importante você pegar aqui, ó, bem o pezinho deste ponto. Faz um ponto baixo nele, uma corrente. E aqui, para virar o trabalho, no mesmo lugar que você fez esse último ponto baixo, você vai fazer outro. Para que isso? Para deixar o seu trabalho bem quadradinho aqui nas quininhas, tá? Segue, então, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Do outro lado, você vai fazer da mesma forma que fizemos aqui. E, para não errar, eu tenho aqui um marcador, que eu vou colocar aqui depois eu fazer o último ponto. Assim, eu sei que toda vez que eu chegar no marcador, é final de uma carreira. E é assim que trabalhamos trabalhos feitos com a técnica circular, marcando o último ponto, e esse marcador substitui o ponto baixíssimo e a corrente da volta seguinte, tá? Já mostro para vocês. Cheguei aqui no final, eu vou arrematar aquele fio do início que eu já escondi aqui dentro dos pontos, sobrou apenas uma pontinha. Então, eu já vou arrematar, e vocês vão ver que lá no final é só cortar a ponta mesmo do fio. Aqui, para finalizar, tem o primeiro ponto que eu fiz e o último ponto que eu fiz. Eu faço uma corrente e venho em cima desse ponto baixo e já faço um ponto baixo em cima dele. Então, a parte do baixíssimo eu já cortei. Esta corrente que eu fiz aqui, eu vou colocar este marcador nela. Ele vai me sinalizar onde é o início e o final da carreira. Eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Estou trabalhando com os pontos bem molinho para a barra ficar bem molinha. Lá no final, só tem um segredo para a pontinha ficar bem quadradinha e eu vou já mostrar para vocês. Então, chegando no final da carreira, você vai fazer ponto baixo até o último ponto que você fez. Cheguei no meu. Naquela corrente que você fez na carreira anterior, ela está aqui, eu vou estar fazendo. Dentro dela, eu vou abraçar ela e vou fazer um ponto baixo. Opa, minha agulha enroscou, mas eu já vou ajeitar. Agora sim. Uma corrente. Nesta corrente aqui que eu vou trabalhar na carreira seguinte. E no mesmo lugar, um ponto baixo. Para cada ponto que eu tenho aqui na lateral, eu sigo fazendo um ponto. Observe que aqui, ó, já ficou bem quadradinho. Você pode usar essa técnica para qualquer peça que você for fazer. Esta uma corrente já fica como aumentinho aqui na lateral para não deixar a curva ficar torta. Então, chegou aqui no final, vou fazer o último ponto. Aqui. E aqui eu já estou com a minha corrente. Então, dentro dela, eu faço um ponto baixo, uma corrente e ainda nela um ponto baixo. E sigo fazendo assim, até a quantidade de carreiras que eu quiser. Tá vendo aqui, ó? O formato que ele vai dando. Vou seguir toda a minha manta. Chegou aqui no marcador, eu faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, marco a carreira seguinte e continuo. Eu vou mostrar o arremate final para vocês já na peça.
Olha, ficou uma peça bem grande e até ficar ruim de mostrar direto nela para vocês. Olha aqui as carreiras de ponto baixo e o avessinho delas. Lembra do bolinha do ponto que eu falei para vocês? Então, tá. Fiz aqui todas as minhas 4 voltas. Cheguei aqui no final. Deixa eu tentar ajeitar aqui para vocês poderem ver o fundo. Olha lá. Fiz aqui no final o último ponto baixo. Opa, aqui. Vou tirar, cortei, tiro da agulha. Venho aqui, eu pulo a corrente. Neste primeiro ponto do avesso para o direito, eu coloco a agulha. Vou pegar esta ponta de fio e levar ela lá para dentro, assim. Opa, assim. Ó, vou levar lá para trás. Nesta última laçada que ficou inteira, a agulha de trás para frente, passo no meio dela. E vou levar o fio para trás novamente. Vou ajustar até ficar igual ou mais parecido possível com os outros pontos, para ter aqui um final contínuo. Viro o trabalho, pego a minha própria agulha ou uma agulha de tapeçaria, vou passar a ponta dentro de alguns pontinhos para dar aqui, então, o acabamento final da minha peça. Se você achar que essa ponta tá muito grande, você pode pegar uma agulhinha menor. Eu vou pegar um meio milímetro menor, ó, já facilita. Vou passar aqui, ó, dentro de alguns pontos, sem mostrar no direito, para não interferir, certo? Venho aqui, abro o fio tem uma torção, você torce ele para o lado oposto, vai abrir aqui ao meio, escolhe uma laçadinha bem próxima, passa metade dessa perninha. E você já pode dar o seu nozinho final. Olha como esse arremate fica imperceptível, ficou bem firme, não vai soltar mais. Você corta bem rente. E prontinho, está finalizada a minha manta. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário logo abaixo. Se fizer as peças usando o passo a passo aqui da aula, coloque a hashtag SouFiel nas suas redes sociais para podermos ir até lá ver o seu trabalho. Um beijo e até a próxima videoaula.